Você já ouviu falar desse personagem que ficou muito conhecido nos anos 70, Idi Amin Dada, tornou Uganda um país conhecido e que foi um carniceiro, um homem que causou enorme prejuízo ao seu país. É dessa figura lastimável, Idi Amin Dada, que eu vou falar hoje. Idi Amin Dada nasceu no norte de Uganda, numa tribo que era muçulmana, ao contrário do resto do país, que era o católico, o evangélico. A sua mãe, inclusive, era uma curandeira ali na região e ele aprendeu a ler o Alcorão. Ele nasceu entre 25 e 28. Nunca ficou muito claro exatamente a data do nascimento, mas é o que se estima. O primeiro emprego que ele arrumou foi num hotel de luxo, na capital. Na época, a Uganda era uma colônia da Inglaterra. E nesse hotel, ele acaba ficando muito amigo de um oficial inglês que acaba conseguindo que em 1946 ele entre para o exército colonial inglês e ele então vai para um batalhão de atiradores da África. Em 1947, ele é enviado, junto com o seu batalhão, para combater na Somália. E lá ele mostra sua aptidão, coragem, sua capacidade de lutar e principalmente sua capacidade de matar. Com isso, ele é promovido já a cabo. E aí, ele também se destacava pela sua paixão pelos esportes e pela sua competência. Ele chegou a ser campeão de boxe amador, era um excelente nadador, afinal de contas ele tinha 1,90 m e pesava 100 quilos. Mas um relatório dessa época, escrito por um oficial inglês, dizia que o Idi Amin era um excelente jogador de rugby, um excelente atleta, mas quase que inútil do pescoço para cima, porque qualquer coisa precisava ser explicada para ele, letra por letra. Não imaginavam o que estavam criando. Em 1952, ele vai com seu batalhão para o Quênia, outra colônia inglesa, combater os Mau Mau, que era uma tribo bastante forte que estava causando problemas para os ingleses. Novamente, ele se destaca e é promovido já a sargento. Em 1954, ele retorna para a Uganda e aí é promovido ao cargo de Efendi, que era o cargo máximo que um africano poderia alcançar no exército colonial. É nessa época também que ele tem seus dois primeiros filhos, um menino e uma menina. Ele teria 21 filhos de 5 mulheres diferentes ao longo da vida. Em 1957, ele lidera um movimento, quase que uma greve contra o exército inglês, exigindo aumento de salários. Ele se dá mal e é rebaixado a soldado raso. Ele então decide fazer um teste para poder ser promovido, mas ele é reprovado no teste intelectual. Pouco tempo depois, ele consegue fazer o teste, fica ali no limite, mas ele passa com muito louvor no teste físico e consegue com isso uma promoção e vai para a fronteira com o Quênia, aonde está acontecendo uma luta entre duas tribos diferentes e ele consegue, com muita violência, que aquilo ali se acalme. Com isso, novamente, ele ganha postos e retorna para a capital. Em 1962, a Inglaterra concede a independência à Uganda. Com isso, a maior parte do exército colonial, formada por ingleses, os oficiais, retornam para a Inglaterra e abrem-se imensas oportunidades para os soldados ou quem já tinha algum posto de sargento ou de efendi dentro desse exército. Soldados vão se promovendo para ocupar os cargos de oficiais. Em 1964, o primeiro-ministro Milton Obote decide promover aquele jovem oficial muito aguerrido, muito competente e que tinha tido tanto sucesso pouco tempo antes na pacificação ou na solução do problema das guerras que aconteciam no norte. Idi Amin é promovido a comandante de um batalhão. Idi Amin começa a liderar esse batalhão, a reprimir com violência algumas revoltas que pipocam pelo país e se meter, claro, em contrabando e em ganhar dinheiro. O presidente do país era Frederic Matassa II, que, sabendo das informações, decide solicitar que se abra um processo contra Idi Amin para investigar essas suspeitas de contrabando. O primeiro-ministro Milton Obote não só não aceita, como derruba o presidente, se nomeia presidente e ainda promove Idi Amin a comandante do batalhão do Palácio, ou seja, do comando da segurança quase pessoal dele, que agora assume como presidente. O Frederic Matassa trata de fugir e se exilar para evitar consequências mais graves. Em 1967, Idi Amin é promovido a comandante supremo do exército. Em 1969, esse poder começa a ficar um pouco abalado. Alguns outros oficiais começam a
fazia acusações a Idi Amin, que era de uma violência brutal com os inimigos e que promovia enorme contrabando e enriquecia a olhos vistos. Em 1969 acontece uma tentativa de assassinar o primeiro-ministro, que sobrevive sem grandes problemas, embora alguns de seus seguranças tenham morrido. O general Acquoia, muito importante, muito prestigiado, vai a público e acusa Idi Amin de estar envolvido nesse golpe, além das outras falcatruas que ele fazia. Quem vai morrer num atentado, poucos dias depois, é o general Acquoia, e essa investigação não chega em lugar nenhum. Em 1970, o primeiro-ministro, Obote, aquele velho ditado, aonde tem muita fumaça, deve ter fogo, decide demitir Amin de todas as suas funções e, inclusive, iniciar um processo contra ele por suspeita de assassinato, por roubo, por um monte de coisa. Idi Amin não espera e foge para a fronteira. E de lá fica esperando, arregimentando forças, usando todo o poderio que ele já tinha. 25 de janeiro de 1971, o presidente Obote está em Singapura participando de um congresso que reunia uma série de líderes, chefes de Estado de países não alinhados. Idi Amin aproveita a oportunidade e dá um golpe de Estado sangrento, massacra todos os aliados do presidente e toma o poder. O presidente Obote fica sabendo disso quando está no avião retornando para Uganda e o avião então pousa na Tanzânia, país que faz fronteira com Uganda. O presidente Obote era extremamente impopular em Uganda e também era impopular fora de Uganda. Ele havia se aliado à União Soviética, se declarava marxista, portanto, quando aparece esse homem simpático, falante, grande atleta, tanto no país quanto fora do país, ele acaba sendo bem recebido. E ninguém apoia o Obote, que acaba ficando exilado na Tanzânia. Ninguém sabia o que vinha a seguir. Ele soltou prisioneiros políticos, ele disse que fecharia a polícia secreta e, principalmente, prometeu eleições livres para dali a 18 meses, que ele faria apenas um governo de transição para garantir a volta dos civis ao poder. Não demorou muito para ele mostrar ao que veio. Pouco tempo depois, ele já informou que 18 meses era pouco e de que ele ficaria no governo provisoriamente por 5 anos. Outra coisa que começa a causar estranheza é que ele começa a se intitular com títulos absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, Senhor de todos os animais da terra e dos peixes do mar, conquistador do Império Britânico. A economia, que já não estava muito bem, continua, obviamente, balançando. Um dos motivos, porque ele roubava. Segundo motivo, porque ele gastava boa parte da receita do Estado na compra de armamentos, porque ele era obcecado por promover guerras. Isso faz com que a situação econômica vá piorando. E em 72, ele decide que precisava de um bode expiatório, então determina que todas as pessoas asiáticas tinham que sair de Uganda no prazo máximo de 90 dias. E pior, só poderiam levar o que conseguissem levar junto consigo mesmo, ou seja, nos seus corpos. Por que isso? Quando os ingleses chegaram e ocuparam e começaram a colonizar ou administrar a região, eles trouxeram, especialmente indianos, mas também alguns árabes, que eram comerciantes. Então, eram essas pessoas a classe média principal. Tinham as lojas, profissionais liberais. Na hora que Idi Amin expulsa essas pessoas, ele piora ainda mais a situação, porque não haviam pessoas preparadas para substituí-los, para ter um supermercado, para ser médico, para ser advogado e uma série de outras profissões liberais e pequenos comércios que existiam em Uganda. Portanto, a situação vai se tornar ainda pior. Mas com essa movimentação, ele ganha apoio daquela população mais simples, daquela população mais pobre. É nessa época, inclusive, que ele também se dá o apônimo Dada. Dada, na língua falada em Uganda, quer dizer o querido pai. É aí que ele passa, então, a ser o Idi Amin Dada. Ele começa também a fazer mudanças, tanto no exército quanto no governo, trazendo pessoas da sua terra, lá do norte de Uganda, para ocupar algumas posições. Após expulsar os asiáticos e desorganizar todo o comércio do país, ele decide que tem que eliminar toda e qualquer pessoa que tivesse trabalhado no governo do presidente anterior. Começam a se tornar muito comuns assassinatos brutais, prisões absolutamente arbitrárias. Na sequência, ele decide expulsar os ingleses que ainda permaneciam e os judeus, outras pessoas que também ocupavam profissões liberais, eram jornalistas e tinham comércios e também, em alguns casos, fazendas que produziam alimento para aquele país. É natural que a Inglaterra e Israel cortem as relações
com Uganda. É importante dizer que até aquele momento, tanto a Inglaterra quanto Israel vinham ajudando o novo país, né, que tinha se tornado independente em 62. Foi Israel, por exemplo, que construiu o aeroporto de Entebbe, capital de Uganda. Os ingleses mandavam recursos, justamente os ingleses que lá estavam ocupavam funções importantes em administração de hospitais e uma série de outras tarefas. Portanto, é evidente que esses países rompem relações e aí Idi Amin Dada então decide que vai ser um aliado da União Soviética e um bastião contra o imperialismo e o capitalismo. Os soviéticos não perdem a chance e enviam para lá alguns consultores e alguns militares. Voltando ao interno, como eu falei, Idi Amin já vinha promovendo um massacre de pessoas que haviam trabalhado no governo do presidente anterior. Aí ele resolve fazer uma limpa no exército. Por exemplo, ele convida 36 militares de alta patente para participar de um curso de estratégia militar num quartel. Chegando lá, os oficiais são levados a pequenas celas que são invadidas por soldados rasos que matam esses 36 homens à baioneta. Na sequência, ele convida um outro grupo de oficiais para testemunhar a apresentação de novos tanques que ele havia comprado da União Soviética. Esses militares que foram convidados ficam próximos a um prédio, a uma parede, e aí quando o tanque está passando, ao invés de seguir reto, ele vira e esmaga esses homens na parede, e os que conseguem escapar de serem esmagados são também mortos por soldados rasos. Dessa forma, ele liquida com todo o oficialato do país e promove para oficiais pessoas da sua etnia, lá daquela tribo do norte de Uganda, muitos homens que não eram sequer do exército, que 5 dias antes estavam pastoreando cabras, de repente são coronéis do exército de Uganda. Claro que você pode imaginar o nível de lealdade que esses homens terão a esse psicopata. Tendo tornado o exército totalmente leal a ele, e claro, o motivo principal era porque como ele tinha dado um golpe de Estado, ele temia sofrer um golpe de Estado de algum militar que tivesse apoio nas Forças Armadas. Pois bem, feita essa limpa, ele decide que é a hora então de evitar qualquer tipo de problema vindo da sociedade, da população, dos ugandenses que lá viviam, que não tinham nenhuma conexão com o governo anterior, porque ele já tinha matado esses, nem com o exército, porque ele já tinha matado, e aí qualquer pessoa passa a ser suspeita. Ele, inclusive, cria uma guarda pessoal, típico de ditadores. Criar uma guarda, uma milícia armada de cerca de 18 mil homens, que era, na verdade, um esquadrão da morte. Essas pessoas passam a prender qualquer um. Podia ser um professor, podia ser um juiz, podia ser um advogado, podia ser um comerciante. Essas pessoas eram presas, torturadas, mortas, sem nenhum tipo de qualquer prova ou de qualquer julgamento. Pelo menos 40 corpos todos os dias eram jogados no Lago Vitória, um grande lago que é de onde sai a água do Rio Nilo, inclusive. O número de mortos era tanto que nem os jacarés que habitam o Lago Vitória davam conta. E aí, corpos estufados começavam a seguir o curso e houve até um momento que uma das turbinas da hidrelétrica, a única hidrelétrica, entupiu por causa desses corpos e houve um corte de energia geral em Uganda pelo excesso de mortos que estava acontecendo. Idi Amin, inclusive, se vangloriava de que alguns daqueles corpos ele guardava para se alimentar deles. Teve um episódio em que ele recebeu algumas autoridades estrangeiras e aí ele trouxe para mostrar para as pessoas uma cabeça de um adversário que ele guardava na geladeira e que de vez em quando ele exibia como troféu. Nesse momento, o mundo começou a saber dessas barbaridades, a imagem de Idi Amin foi ficando absolutamente destruída, aquela imagem que ele foi tentando construir de um líder, de um homem do povo. Ele inclusive havia se proposto a resolver o problema da Irlanda do Norte, né? Na época tinha o IRA, conflitos gravíssimos na Irlanda do Norte. Ele também propôs à Escócia que saísse do Reino Unido e o nomeasse rei da Escócia, porque ele tinha vocação para isso. Enfim, um doido, um homem cruel, um homem psicopata. Ele também decidiu apoiar a OLP, Organização de Liberação da Palestina, porque, embora Israel e o Reino Unido o houvessem apoiado por muito tempo, ele agora se considerava inimigo desses países. Pois bem, em 1976, a OLP sequestrou um avião que ia de Israel para a Alemanha. Idi Amin se ofereceu prontamente para que a OLP desviasse o avião para Uganda, que ele os receberia bem. O avião então pousou no aeroporto de Entebbe, o aeroporto foi colocado à disposição, os reféns foram tirados do avião e levados para salões desse aeroporto e recebiam alimentação do governo de Idi Amin, que inclusive ofereceu guardas, soldados, que ajudavam na segurança do lugar. Como eu disse há pouco tempo, uma ironia. Afinal de contas, tinham sido israelenses que haviam projetado e ajudado a construir aquele aeroporto. Isso acabou sendo muito importante porque os arquitetos viviam em Tel Aviv e tinham as plantas. E isso ajudou o Serviço Secreto de Israel a poder planejar a invasão desse aeroporto
para resgatar os reféns. Antes disso, uma informação. O avião tinha 256 passageiros. Após alguns dias de negociação, os palestinos permitiram a libertação de 156 passageiros que não tinham passaporte de Israel. Os outros 100 ficaram retidos. Uma senhora passou muito mal e aí Idi Amin, querendo mostrar a sua gentileza, levou essa senhora para ser tratada num hospital. No dia 3 de julho, os comandos israelenses desembarcam no aeroporto, atacam as forças palestinas e, inclusive, 45 soldados de Uganda vão ser mortos nesse ataque porque estavam lá defendendo os palestinos. 8 sequestradores são mortos, 3 reféns também, infelizmente, são mortos, mas todos os outros 97 são resgatados e levados embora numa ação absolutamente extraordinária e competente dos serviços de segurança de Israel. Idi Amin fica furioso. Eu fico pensando que deve ter sido quem estava por perto que deve ter levado. Ele vai imediatamente para lá, já foi embora o avião, já foram embora os soldados e os reféns. Para se vingar, ele vai ao hospital onde estava aquela senhora e ela é arrancada do hospital e nunca mais se soube o que aconteceu com ela. Nem o corpo foi devolvido. Em 1977, a economia está mais em frangalhos do que já estava. A população realmente desesperada. Idi Amin, cada dia mais rico, evidentemente. Ele, inclusive, vivia com as 5 mulheres e os seus 21 filhos. Para poder, novamente, criar algum tipo de união na população, ele decide espalhar a notícia de que a Tanzânia está planejando invadir Uganda junto com o antigo presidente que ainda vive lá. Para evitar esse ataque, ele então convoca adicionais para o exército e envia batalhões para invadir a Tanzânia. Só que a Tanzânia não levou essa história na brincadeira. Não só porque estava havendo uma invasão de fato que precisava ser repelida, mas principalmente porque aquele governo ensandecido vinha causando muitos problemas. Boas partes da população que estava passando fome cruzava a fronteira para morar na Tanzânia, portanto eles estavam tendo essa imigração que não era evidentemente desejada, mas a instabilidade que Idi Amin vinha causando. Então a Tanzânia organiza um exército bastante forte e volta e envia para atacar o exército de Uganda. Como Idi Amin estava achando que aquilo não ia passar de uma pequena escaramuça, ele não havia enviado apoio aéreo. Seus soldados então vão sendo massacrados pelo exército da Tanzânia, que sim, ataca com toda a sua força, usando aviões, usando tanques, usando todo tipo de artilharia. Esse exército de Uganda vai tendo que recuar, vai sendo morto, eventualmente alguns são feitos prisioneiros, e aí o exército da Tanzânia invade Uganda. E conforme vai invadindo Uganda, a população recebe o exército da Tanzânia como um exército libertador. Os soldados, inclusive, começam a mudar para o lado do exército da Tanzânia. Idi Amin começa a perceber que a situação está ficando difícil quando ele recebe a informação de que o batalhão da capital havia passado para o lado da Tanzânia. Ele então literalmente foge de Uganda com a sua família e vai para a Líbia, onde é muito bem recebido pelo ditador Muammar Gaddafi, que em breve teremos um vídeo sobre ele, porque esse é um dos personagens mais enigmáticos e mais ambivalentes do século XX. Mas voltando aqui ao Idi Amin, lá ele é recebido de braços abertos por Muammar Gaddafi, vai viver durante 3 anos, mas ele vai conseguir arranjar encrenca com Muammar Gaddafi, e aí tem que sair da Líbia, meio corrido, e vai morar na Arábia Saudita, aonde ele não era exatamente um convidado de luxo. Os árabes o receberam, porque afinal de contas ele era muçulmano, mas ele teve que levar uma vida um pouco mais moderada, e lá ele vai acabar morrendo em 2003. Uma figura lastimável, um homem psicopata, sem a menor sombra de dúvida. Uma frase que foi dita pelo seu antigo chefe, o homem que o promoveu, o homem que de certa maneira o fez, né? O primeiro-ministro e depois presidente de Uganda, Milton Obote, que disse que Idi Amin era com certeza, abre aspas, o pior filho que a mãe África produziu. Idi Amin Dada, um personagem que merece o nosso desprezo.